Queridos, bom dia, graça e paz sobre a vida de vocês. Importante assim até mesmo a questão de leitura da Bíblia. Por exemplo, a leitura de hoje fala de atitudes da nossa vida cristã, e se a gente vê lá na carta aos Hebreus, quando a gente lê isso, por exemplo, o texto de hoje, fala sobre isso, fala de atitudes que devem nortear a nossa vida, e está lá, por exemplo, que a gente deve ser o quê? Olha, no amor fraternal constante, devemos ser hospitaleiros. No matrimônio, a gente deve tratar com honra, não sermos impuros ou adúlteros. Na vida, deve ser sem avareza. Devemos contentar com o que temos. Devemos confiar e esperar sempre no Senhor. Lembrar daqueles que cuidam de nós e nos ajudam, honrando as suas vidas. E assim outras coisas. Para você ver a importância da gente ler a palavra como o Ari comentou aqui, e a gente precisa aprender. Sem conhecer o que fala a palavra, a gente nunca vai viver a vida cristã, e sim uma religiosidade. E a gente precisa aprender sobre isso. Por isso, nos temas que a gente tem abordado, fala sobre isso. Fala destes aspectos da vida cristã e de como viver. Esse mês nós começamos com o aspecto de falarmos de sermos administradores de Deus, na perspectiva de entendermos que não somos nós não pertencemos a nós mesmos, e tudo que temos também não pertence a nós. Nós simplesmente somos meros administradores, sejam de recursos materiais, das coisas que são nos disponibilizadas, como dos aspectos, dos talentos, dos dons que Deus nos concede, que é para ser uma oferta na vida do outro, entendendo que tudo que a gente tem é para ser para a glória de Deus. Na sequência, nós falamos de um aspecto muito interessante, que é o entendimento que, além de ser administrador, eu sou colocado como dispenseiro de Deus, dispenseiro daquilo que Ele tem, que nos concedeu, que nos deu, sejam em aspectos de bênção, de talentos, e que é para nós colocar, despender disso em favor das vidas. Ou seja, além de administrar, eu tenho que usar isso para a glória, para a honra e para louvor de nosso Deus, pois essa é a razão da nossa vida. Quando a gente entende isso nessa perspectiva, aí a gente vai viver uma vida não de pessoas que são carentes, que vivem por suas necessidades, mas entendendo que tudo o que recebeu é para ser dispensado efetivamente, distribuído para aqueles que precisam, para aqueles que Deus coloca em nossas vidas. Tanto no aspecto espiritual, de ensinar, de usar os talentos e os dons que o Espírito distribui, mas também dos recursos financeiros, como fala lá em Tiago, que se a gente vê alguém com necessidade, e eu sabendo que tem um recurso que poderia ajudá-lo, eu simplesmente oro para ele e digo que Deus te abençoe e te conduza, e que você aprenda a gerir os seus recursos. E na realidade, não vejo eu como solução para o problema do outro. Então eu preciso entender isso. Mas aprofundando um pouco mais nesse aspecto, hoje a gente vai abordar o aspecto financeiro da nossa vida. E nós precisamos entender. É um problema sério? É um problema sério para nós. E a gente precisa entender. A nossa jornada nos conduz neste processo. Deus quer trazer um entendimento para nós. Não pode ser um tabu, não pode ser um problema, e nem ser uma dificuldade lidar com isso. Mas nós lidamos com dificuldade. Porque nós pensamos e vivemos numa perspectiva natural, segundo o pensamento natural, segundo o pensamento deste mundo, e nós não entendemos o que Deus quer de nós, principalmente nessa área. E nós precisamos amadurecer. É importante, é extremamente importante isso, para que a gente possa viver na plenitude daquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, quando a gente pensa sobre isso, como eu posso ser fiel nessa questão? Como eu posso ser fiel como administrador de Deus? E entender que eu preciso lidar com a questão financeira na perspectiva de Deus e não na minha perspectiva. A jornada, muitas vezes, que cada um de nós passamos por isso, nos conduz a entender isso, a aprendermos sobre isso e a refletirmos sobre isso de maneira diferente. Muitas vezes a gente pensa na prosperidade no aspecto de ganhar mais, ou na segurança que eu posso ter diante de um emprego, trabalho, ou do serviço que eu presto ou eu faço. A prosperidade, ela não é decorrente de quanto eu ganho. Eu preciso ter o entendimento que a prosperidade ela é decorrente
de como eu gasto o que eu ganho. E a gente precisa entender isso, pois se eu não souber gastar, eu nunca serei próspero, independente de quanto eu ganho, quanto eu recebo, qual é o meu rendimento que eu tenho por mês, e se tenho rendimento ou não. Na minha jornada de vida, em minha casa, nós passamos por diversas situações. Eu e minha esposa trabalhávamos, ganhávamos, a bem dizer, a mesma coisa, a diferença era mínima de 100 ou 200 reais entre um e outro. Chegou um dia em que um tinha que parar de trabalhar. Na situação, na época, e por ela estar insatisfeita, ela decidiu que ela queria parar. Nosso rendimento foi para metade. Agora, imagina como sobreviver de um mês para outro com a metade do rendimento. Você precisa aprender a fazer isso. E foi uma jornada de aprendizagem. Anteriormente, com o que nós ganhávamos, não sobrava dinheiro, ou seja, tinha muitos dias para o tanto de dinheiro que tínhamos. Quando a renda caiu pela metade, foi a primeira vez que nós conseguimos comprar um carro, foi a primeira vez que nós tivemos 2 carros zeros. Então isso, a gente começou a entender que não se tratava de o quanto eu ganhava, mas de como eu gastava. E nós precisamos entender isso. E sem deixar de fazer aquilo que a gente entendia, que era importante, que era ajudar as pessoas. Pois foi a época que a gente mais ajudou. Mas nunca faltou. Mas nós precisamos rever algumas coisas. Precisamos repriorizar muitas das coisas que nós fazíamos. E foi a primeira vez? Não. Tiveram outras situações. Situações que nós passamos e que ficou muito claro. Teve uma época que a gente estava no Rio, morando no Rio. Quando eu mudei de emprego, que eu olhei a realidade da empresa onde estava e falei com ela, minha esposa muito clara com a Sirlene, dizendo assim, olha, nós vamos ter que ajuntar. Vai ser alguns anos de prosperidade, talvez uns 2 ou 3 anos. Depois virá um ano de muita dificuldade. E aconteceu, foram 2 anos de muita abundância. Depois vieram 2 anos, quase 2 anos, sem trabalho. Nós deixamos de fazer as coisas por causa disso, de ajudar as pessoas? Também não. A última jornada tem sido essa que a gente está passando. Foi a mesma coisa. Compreendemos que precisávamos poupar, ajuntar, porque viriam anos difíceis. E vieram os anos difíceis, e estamos nesses anos difíceis. Mas Deus tem sido fiel. Tem permitido tudo isso, assim como da primeira vez, eu não tenho dúvida daquilo que Deus faz, e nem do cuidado que Ele tem por nós. Quando eu virei em 2000 e disse para ela assim, esse aqui é o último recurso que a gente tem, no mês seguinte Deus proveu o serviço. Desse ano, os recursos estão acabando, daquilo que foi poupado, como lá no José no Egito, estão acabando. É para sobrevivência? Tem sido para sobrevivência. Mas uma coisa na nossa casa nós não temos deixado de fazer. Ele foi provendo recursos adicionais para que isso pudesse ser passado, mas tem um outro aspecto muito importante. Não deixamos de ajudar. Não deixamos de contribuir com aquelas pessoas que precisam. Com muito ou com pouco. Mas entendemos que muitas vezes não somos nós a solução dos problemas financeiros das outras pessoas, mas fazemos parte de um processo. Quando nós entendemos que somos família, por isso muitas vezes quando a gente pede para levantar recursos, a gente entende que não sou eu o responsável por prover toda aquela necessidade, mas em que o corpo entenda que se cada um ajudar com pouco, será resolvido o problema. Recentemente, uma irmã com diagnóstico de câncer precisava fazer o exame, ela não tinha recurso nenhum, pelo SUS, pelo AI, ela levaria 1 ano para fazer o mesmo exame. Nós ajudamos neste processo, mas não só ajudamos, nós chamamos outras pessoas para ajudarem. Em 2 dias se levantou todo o recurso que precisava. Pessoas ricas? Não. Pessoas que estavam em dificuldade como a gente. Precisamos falar com muitos da igreja? Não precisamos. Porque falamos simplesmente com as pessoas do convívio daquela irmã. O
que nós precisamos entender é que a questão financeira nós precisamos tratar em outra perspectiva. E é importante entendermos isso. Lá em Mateus 6, diz assim, Jesus falando, ensinando, ele fala a seguinte coisa em Mateus 6,19: Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e furtam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem furtam, porque onde está teu tesouro, ali estará também teu coração. Seguindo, e ele fala assim, lá no 25. No 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amará outro, e menosprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá a força de se preocupar acrescentar à sua estatura 1 só centímetro? E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fadigam, não tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo este esplendor, vestiu-se como um deles. Pois se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não fará muito mais a vós, homens de pequena fé? Não vos inquieteis, pois dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios é que se preocupam. Pois vosso Pai Celestial sabe que tereis necessidade de todas essas coisas. Mas buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a própria inquietude, basta a cada dia o próprio mal. O que nós entendemos deste texto? Ele está falando de uma questão financeira, ele está falando da questão de recursos, da onde a gente coloca o nosso coração. O que nós temos buscado, aonde nós temos colocado o nosso coração, e nós precisamos entender. E quando fala de buscar o reino de Deus, normalmente se usa isso fora do contexto, na perspectiva de dizer, olha, você precisa levantar cedo, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa fazer isso para depois ir cuidar das suas coisas. Mas é disso que está falando o texto? Não é. Nós precisamos entender que não é. A questão é, aonde nós temos colocado o nosso coração, ou seja, quem é o nosso Deus, a quem temos servido, ou na realidade é de quem nós somos escravos. Nós somos escravos do dinheiro, ou nós somos escravos de Deus, da sua vontade? O que nós precisamos entender, quando ele fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está falando de valores, está falando de entendimento, de conhecimento daquilo que seja a natureza e a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele não quer que nós sejamos escravos segundo o pensamento natural, segundo a perspectiva deste mundo, mas que nós sejamos seus filhos e que o revelemos e que vivamos aqui neste mundo dessa maneira. Deus tem problema com a riqueza? Nós sabemos que não. Não existe nenhum problema com a riqueza. Eu posso ser rico ou posso ser pobre, na perspectiva natural, pois Deus não está preocupado com isso. Mas o que Ele está preocupado é onde eu tenho colocado o meu coração, e não se trata de quanto eu tenho. Se trata de como eu lido com a questão financeira na minha vida. E eu preciso aprender a lidar com essa questão financeira na perspectiva de Deus, e não segundo no meu pensamento. Eu preciso lidar na perspectiva de entender que sou administrador de Deus, que eu sou despenseiro,
que não sou dono daquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E o entendimento disso é que me conduz a viver o reino de Deus na perspectiva de Deus, ou seja, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque eu vou viver segundo o pensamento que Deus deseja que nós tenhamos e que nós tenhamos entendimento. Essa é a questão que nós precisamos lidar de forma madura nas nossas vidas. Por isso, como eu tenho vivido? O que eu tenho buscado? Na realidade, a minha vida tem sido traduzida, né? Está faltando dinheiro para o tanto de dias que tem no mês? Se está, não se trata da questão de quanto eu estou tendo, de quanto eu estou ganhando, mas de como eu estou gastando o que tem entrado. Claro que a gente não precisa discutir o aspecto que existe um mínimo de sobrevivência. Mas, por exemplo, tenho colegas que trabalhavam comigo que ganhavam a mesma coisa que eu, viviam endividados, viviam pedindo dinheiro emprestado, porque o dinheiro não dava. Por que o dinheiro não dá? É isso que a gente precisa pensar. Como tem sido a minha vida? Eu preciso sentar, eu preciso avaliar. Deus nos pede para sermos sábios. Provérbios fala muito sobre essa questão. Tanto que Salomão fala acerca disso, vai ter com as formigas, ou seja, façam como as formigas. No inverno e no verão, como você vai fazer? No verão se ajunta, no inverno para consumir aquilo. São coisas e situações, José enfrentou e passou por isso no Egito, e foi um sábio homem para usar e administrar aquilo que tinha abundância. E Deus deu discernimento, e muitas vezes Deus nos dá o discernimento desses tempos difíceis que a gente vai ter. Só que nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque nós estamos tão voltados para o pensamento natural que nós não olhamos na perspectiva de Deus. E isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a ouvir aquilo que Deus está falando. E usarmos os recursos com sabedoria. Mas o que implica isso? Implica que eu preciso repensar o que eu estou fazendo. Não posso viver conforme as pessoas no mundo vivem. Se eu for seguir a filosofia de consumismo que existe, de querer sempre o último modelo de celular, sempre o último modelo do carro, ou o modelo de carro que eu posso comprar, ou a casa que eu posso ter no bairro em que eu gostaria de morar, que era o melhor bairro da cidade, se eu for escolher isso, eu não vou conseguir viver como Deus quer, porque eu vou correr atrás dessas coisas como as pessoas correm. Nós podemos não entender muitas vezes porque a gente tem que poupar, mas a gente sabe o momento que precisamos poupar. A gente pode pensar que a gente poupa muitas vezes para usar para nós mesmos, mas na hora certa você vai entender que não é. Isso quer dizer que Deus não quer que você use, que você viaje, que você descanse, que você aproveite? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu faço isso. Minha casa a gente faz, só que a gente procura fazer com sabedoria, entendendo, é hora ou não é hora de fazer, e nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos aprender a administrar de forma eficiente aquilo que Deus tem colocado, na dependência dEle, ouvindo aquilo que é para fazer. Mas eu não posso seguir o pensamento do mundo, porque se eu seguir o pensamento do mundo, eu nunca vou ter recursos para viver uma vida que Deus deseja que eu tenha. Podemos muitas vezes entender que se eu começar a colocar as coisas no papel e fazer as contas, eu vou ver que eu estou gastando com muita coisa fútil. Muitas vezes as pessoas falam, Enio, você não sai muito para comer? Sim, a gente sai, mas a gente faz isso com muito cuidado. Por quê? Porque a cada vez que você sai, você não vai gastar menos de 50, 60 reais. Se você faz as contas de quantas vezes você saiu, quanto você gastou, você vai ver o quanto que isso pesa na sua renda. E aí é que você começa a controlar o que você está gastando e como você está usando aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você precisa fazer aquilo? Muitas vezes não. É preferível você chamar as pessoas para a sua casa, que você vai gastar menos e vai ter a mesma comunhão. Porque se o nosso propósito é comunhão, se o nosso propósito é estar junto, a gente pode rever a maneira de fazer isso. Então a gente precisa crescer nisso. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça. E que a gente deixe de pensar simplesmente de forma egoísta, de forma imatura, e de forma que penso assim, quando eu ganhar tanto, aí eu vou poder ajudar.
Aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. Se nós não somos fiéis no pouco, nós não seremos quando tivermos muito. Isso nunca vai acontecer. E nós precisamos aprender a ser fiel em todas as coisas, com aquilo que a gente tem, mas fazendo com sabedoria, sabendo muitas vezes que você vai ter que se privar das coisas. E precisamos muitas vezes nos privar das coisas. Porque precisamos daquilo, muitas vezes não precisamos, mas nós precisamos parar, sentar e olhar. Nós precisamos ou não precisamos? Isso é importante ou não é importante? Isso vai fazer diferença na vida dos outros ou não? É mais na minha perspectiva ou na perspectiva do outro? Quando Jesus chama para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está falando dessas coisas, desses valores. E nós precisamos entender isso nessa perspectiva. O ensino da Bíblia é muito simples, aquilo que a palavra fala é muito simples. Eu posso só levar para o lado religioso, tirar do contexto, como é o caso de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e não entender que, de fato, o que eu não posso viver é na mesma perspectiva do mundo. Correndo atrás das coisas, correndo atrás daquilo que nós não precisamos. E que muitas vezes não precisamos. Mas porque os outros têm e porque é símbolo de status e símbolo de prosperidade, nós queremos ter. Principalmente numa cidade como Uberlândia. Isso é muito mais crítico aqui do que em qualquer outra cidade que eu já vivi. A questão da aparência. Muitas vezes a pessoa come mal, mas não deixa de vestir bem e de ter um carro bom, mas vive mal. E nós precisamos entender que a perspectiva de Deus e a vontade de Deus é outra para as nossas vidas. E a gente precisa crescer sobre isso. Eu queria ler a mesma passagem de Mateus, usando aquela Bíblia do Eugene Peterson, aquela paráfrase, a mensagem que diz assim: não, preste atenção no texto, porque ele fala de uma maneira muito simples. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessa janela, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e o dinheiro. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr à mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda,
Pensa que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele cuidará de vocês, ter prazer em vocês e fazer melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem suas vidas de acordo com a realidade, iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Ele fala isso de maneira muito simples. Isso não quer dizer, quando a gente leva para o outro lado, então que eu não vou fazer nada, muito pelo contrário. Eu tenho que me empenhar, porque é sobre isso que a palavra fala. Eu tenho que trabalhar com afinco. Ele não está falando de trabalho, ele está falando das nossas preocupações, da ansiedade. E digo, principalmente para vocês que são mais jovens do que eu, como o nosso irmão Ari falou, né? A situação no país vai ser cada vez pior. Como lidar com a questão de aposentadoria? Como lidar com essas situações? Nós não podemos viver ansiosos com relação a isso, mas precisamos aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado para que nós possamos ser úteis da maneira como Deus quer. Por isso, não se trata que Deus não nos quer de maneira próspera, no sentido de possuir muito recurso, mas que a gente saiba administrar o que temos. Ele não quer que a gente coloque o coração nisso, porque Ele quer que a gente seja útil no reino. Lembra da situação que Jesus, diante daquele homem rico, que perguntou o que precisava fazer para herdar a salvação? Ele falou que obedecia a todos os mandamentos, pois Jesus tinha perguntado o que ele fazia. Ele obedecia a todos os mandamentos. Jesus olhou para ele, porque sabia que ele não estava entendendo. Ele virou para ele e falou que vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. Jesus estava preocupado com a riqueza dele, se era ou não para dar para os pobres, tudo o que tinha? Não. O que ele queria era que o jovem entendesse que o coração dele estava preso àquela riqueza, que o Deus dele é aquela riqueza. E muitas vezes nós não estamos sendo ricos, mas o nosso coração está preso no desejo da riqueza, ou na questão da riqueza, daquilo que a gente ganha. E a gente muitas vezes, sabendo que precisamos repartir e ajudar alguém, a gente não é capaz de levantar a mão para ajudar. Aonde está o nosso coração? A nossa prosperidade, ela é medida pela nossa capacidade de dar, de distribuir e de ajudar. E não pela limitação do que a gente vive. E não se trata de quanto a gente dá. Porque se vocês se lembram, diante do gasofilaço, Jesus virou e falou que aquela viúva que tinha dado só 2 moedas, tinha dado muito mais do que todos aqueles ricos que tinham colocado ali uma multidão de moeda. O que Deus quer que a gente aprenda é que o nosso coração não pode estar preso nessas coisas. São importantes, nós precisamos,
mas nós não dependemos dela. Se nós fazemos, isso não quer dizer também que nós não teremos dificuldade e não passaremos por dificuldade, pois passaremos. Que alguém mais fiel e mais exemplo para a gente imitar do que Paulo, e o que ele disse? Que ele teve abundância, mas que teve falta, que ele passou fome, que passou dificuldade. O que a gente precisa entender é que a gente não pode viver o reino de Deus na perspectiva deste mundo. Nós precisamos aprender a honrar o nosso Deus usando aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos com sabedoria, com muita graça e muita expressão daquilo que é os valores dele, não os valores deste mundo. O aspecto financeiro é crítico, é muito crítico na nossa vida, mas nós precisamos aprender a usar isso como Deus quer. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e se você não tem, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria, experiência, para que você possa aprender a administrar. E já peço a você, tire da sua cabeça que se trata de quanto você ganha, pois não se trata de quanto você ganha, mas de como você tem usado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Amém? Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, tua graça, por tua vida. Nós precisamos de sabedoria para entender a tua vontade, compreender do teu querer e sermos fiéis naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Como filhos, de maneira que glorifica o teu nome, que exalta o teu nome, que revela o teu reino neste mundo. Ensina-nos, Senhor, a olharmos a tua palavra segundo a perspectiva que o Senhor quer, segundo a tua perspectiva, segundo aquilo que é a tua vontade, e não para olharmos segundo o pensamento natural e acharmos que a tua vontade é outra que não aquela que o teu filho viveu e expressou, que Paulo viveu e expressou neste mundo, Senhor, nos ensinando. Conduza-nos em sabedoria e graça para que a gente possa ser instrumento na vida uns dos outros, vasos de honra e principalmente instrumento para abençoar as pessoas, aqueles que necessitam, aqueles que passam, mas principalmente que a gente possa aprender também a receber, a ser grato por aquilo que o Senhor tem provido em nossas dificuldades. Nós te agradecemos por tua misericórdia. Que a gente possa aprender, Senhor, a viver como família e a entender que a abundância, a minha abundância, é instrumento para suprir a necessidade do outro, assim como a abundância do outro é instrumento para suprir a minha necessidade. Que o Senhor nos conduza como família no entendimento da tua vontade e na expressão do teu reino neste mundo para a glória, louvor e honra do teu nome, Senhor. Conduza-nos em sabedoria, que a gente possa aprender, crescer e amadurecer e ser instrumento, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.